Nos primórdios do século XX, Alexander Friedman e Georges Lemaitre transformaram a física ao resolverem as equações da relatividade geral de Einstein. Eles propuseram algo fascinante, que o universo teria começado em um único ponto, resultado de uma expansão colossal. No entanto, essa ideia dependia de uma premissa simples, mas equivocada, que o universo era perfeitamente uniforme. Hoje sabemos que ele é cheio de caroços de matéria, como galáxias e estrelas que formam sua estrutura complexa. Mas essa não é a única reviravolta no caminho para entender o início de tudo. Logo após o Big Bang, o universo teria passado por uma fase de inflação cósmica. Imagine uma expansão tão rápida que em menos de uma fração de segundo ele cresceu bilhões de vezes em tamanho. Essa inflação explica por que o universo parece tão homogêneo e suave em larga escala. Mas aqui vem o primeiro plot twist. Essa expansão não precisa ter parado. É possível que ela continue em outras partes do cosmos, criando múltiplos universos bolha. Universos bolha e singularidades. Esses universos bolha são fascinantes. Cada bolha seria um universo com suas próprias leis físicas. E nosso universo seria apenas uma dessas bolhas que parou de inflar, permitindo que estrelas, galáxias e até nós mesmos existíssemos. O conceito é simples, mas as implicações são enormes. O que existe entre essas bolhas? Há uma conexão ou elas estão completamente isoladas? Essas perguntas continuam sem resposta, mas as possibilidades são impressionantes. Ao mesmo tempo, o mistério das singularidades desafia nosso entendimento. Singularidades são pontos onde as leis da física simplesmente param de funcionar. No centro de buracos negros, por exemplo, a gravidade é tão intensa que o espaço e o tempo se distorcem infinitamente. Mas nem todas as singularidades são iguais. O horizonte de eventos de um buraco negro, por exemplo, não é uma barreira absoluta. Ele pode ser reinterpretado com novas coordenadas revelando o que há além dele. Isso levanta uma questão intrigante. E quanto à singularidade que marca o início do universo, ela seria o fim definitivo do espaço-tempo ou apenas um ponto que ainda não conseguimos entender completamente? A resposta está nos avanços da ciência, o Teorema BGV e o limite do passado. Avançando para 2003, 3 físicos, Borde, Guth e Vilenkin, apresentaram uma ideia poderosa, o Teorema BGV. Ele afirma que universos em expansão como o nosso não podem ter existido para sempre. Isso significa que se o universo está expandindo, ele deve ter um limite no passado, um ponto inicial. Mas esse ponto é mais complicado do que parece. Ele pode ser uma verdadeira singularidade, onde o espaço-tempo termina ou apenas um limite para nossas ferramentas atuais de medição. O Teorema BGV tem um impacto profundo. Ele não só reforça a ideia de um início do universo, mas também descarta a possibilidade de um universo eterno em expansão. Isso coloca uma pressão enorme sobre teorias alternativas, como ciclos de expansão e contração ou universos pré-existentes. Qualquer ideia que desafie o Teorema BGV precisa ser extraordinariamente robusta para sobreviver. Por que isso importa? Você pode estar se perguntando, por que toda essa discussão sobre o início do universo é importante? A resposta está no impacto que essas descobertas têm sobre como entendemos tudo ao nosso redor. Se o universo teve um começo, ele precisou de condições extremamente específicas para existir. Isso inclui as leis da física, a distribuição da matéria e até mesmo a formação de estrelas e planetas. Cada detalhe importa e aponta para uma cadeia de eventos incrivelmente precisa. Por outro lado, a ideia de universos bolha sugere que nosso universo não é único, ele poderia ser apenas um entre incontáveis outros, cada um com suas próprias leis e possibilidades. Isso desafia a ideia de que as condições do nosso universo são especiais ou únicas, e se esses universos estão isolados, jamais poderemos interagir com eles, ou sequer saber com certeza que existem. O futuro da pesquisa. O enigma do início do universo está longe de ser resolvido. Ferramentas como o telescópio James Webb continuam a nos fornecer dados que desafiam nossas suposições. As observações de galáxias distantes, por exemplo, indicam que precisamos repensar como o universo se formou e evoluiu. Além disso, avanços em teorias como a gravidade quântica de laços e a teoria das cordas podem nos ajudar a decifrar o que aconteceu no primeiro instante do cosmos. No entanto, há uma coisa que já sabemos: cada descoberta traz novas perguntas, e enquanto não tivermos respostas definitivas, continuaremos explorando, debatendo e aprendendo. Afinal, o maior mistério do universo não é apenas como ele começou, mas como conseguimos entender tanto sobre ele e como ainda há tanto por descobrir. O telescópio espacial James Webb revolucionou nossa visão do cosmos. Suas observações trouxeram à tona evidências que abalam a teoria do Big Bang.
levantando perguntas que podem reescrever a história do universo. Prepare-se, porque os fatos são impressionantes. Galáxias que contradizem o Big Bang. Quando o James Webb começou a capturar imagens das partes mais distantes do universo, a expectativa era encontrar galáxias em seus estágios primordiais, pequenas, desorganizadas e em processo de formação. Mas o que os cientistas viram foi completamente diferente. Galáxias muito antigas, com estruturas lisas e bem definidas, apareceram em imagens que remontam a apenas algumas centenas de milhões de anos após o suposto Big Bang. Essas galáxias desafiam o modelo tradicional. Como estruturas tão complexas poderiam se formar em tão pouco tempo? Segundo a teoria do Big Bang, o universo deveria estar em um estado muito mais caótico nessa época. A presença dessas galáxias sugere que algo crucial pode estar faltando em nossa compreensão sobre o início do cosmos. O mistério das galáxias gigantes. Ainda mais intrigante é o fato de que algumas dessas galáxias são incrivelmente grandes, até maiores do que a Via Láctea. De acordo com o modelo padrão, galáxias tão massivas deveriam levar bilhões de anos para se formar, por meio de fusões sucessivas de galáxias menores. Mas as observações do James Webb mostram o oposto. Galáxias gigantes já existiam apenas 400 milhões de anos após o Big Bang. Esses dados forçam os cientistas a reconsiderar muitos aspectos fundamentais da cosmologia. Se essas galáxias não poderiam ter se formado tão rapidamente, o que explica sua existência? A resposta pode estar em teorias alternativas que desafiam a expansão do universo. O tempo, uma ilusão humana? As implicações dessas descobertas vão além das galáxias. Elas tocam na própria natureza do tempo. Algumas teorias sugerem que o tempo não é uma constante universal, mas sim uma construção humana. E se tudo o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá já existe simultaneamente, essa ideia, chamada de tempo-bloco, redefine completamente nossa percepção do passado, presente e futuro. O tempo como o conhecemos seria apenas uma ilusão criada pela forma como armazenamos memórias. Isso significa que eventos que percebemos como no passado ainda existem, assim como eventos do futuro já estão estabelecidos. A ideia desafia não apenas a ciência, mas também nossa compreensão filosófica do universo. O Big Crunch, o universo em reverso. Enquanto o Big Bang sugere que o universo começou com uma explosão e está se expandindo, o Big Crunch propõe o oposto. Essa teoria afirma que o universo pode, eventualmente, parar de se expandir e começar a se contrair, retornando a um ponto único. Nesse cenário, o tempo poderia literalmente reverter. Imagine tudo o que conhecemos acontecendo de trás para frente. As estrelas encolheriam, as galáxias se desmontariam e o tempo, tal como percebemos, correria ao contrário. Embora essa teoria tenha perdido espaço nos últimos anos, devido à descoberta da energia escura, ela ainda levanta questões intrigantes sobre o destino do universo. Ciclos infinitos de criação e destruição. Outra alternativa fascinante é a ideia de ciclos infinitos de expansão e contração. De acordo com essa teoria, o universo não começou com o Big Bang e não terminará com o Big Crunch. Em vez disso, ele passa por fases cíclicas de criação e destruição. Cada ciclo começa com um Big Bang e termina com um Big Crunch, seguido por outro Big Bang. Esse conceito de um universo eterno elimina a necessidade de um início definitivo. Ele também oferece uma explicação para a presença de galáxias antigas. Elas poderiam ser restos de um ciclo anterior, mas há um grande problema com essa ideia. Como provar algo que, por definição, acontece antes e depois de tudo que podemos observar? O futuro da cosmologia. As descobertas do telescópio James Webb são apenas o começo. Novas teorias estão surgindo para tentar explicar as inconsistências entre os dados observados e as teorias atuais. Uma coisa é certa: a cosmologia está entrando em uma nova era. Se o Big Bang não é a resposta definitiva, o que seria? O James Webb nos mostrou que o universo ainda tem segredos que nem começamos a desvendar. E à medida que olhamos mais fundo no cosmos, talvez descobramos não apenas o início do universo, mas também novas formas de entender o tempo, o espaço e nossa existência. O futuro promete ser tão vasto e cheio de possibilidades quanto o próprio universo. No centro da física moderna há um conflito que desafia até os maiores gênios: a incompatibilidade entre a teoria da relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica. A relatividade explica o universo em grandes escalas, como planetas, estrelas e galáxias. Já a mecânica quântica descreve o comportamento de partículas subatômicas. Mas quando tentamos combinar essas duas visões, tudo desmorona. Algo não se encaixa. Por que a relatividade e a quântica entram em conflito? Einstein propôs que o espaço e o tempo formam um tecido flexível, o espaço-tempo, que se curva na presença de objetos massivos.
Esse tecido contínuo e liso é a base da gravidade. Já a mecânica quântica mostra que partículas podem existir em dois lugares ao mesmo tempo, ou mesmo interagir instantaneamente a distâncias enormes. A mecânica quântica opera com probabilidades, enquanto a relatividade exige precisão. E o problema surge quando tentamos aplicar ambas ao mesmo fenômeno. Imagine um buraco negro onde uma quantidade colossal de massa está concentrada em um espaço minúsculo. A relatividade prevê uma singularidade, um ponto onde o espaço-tempo se curva infinitamente, mas a mecânica quântica não aceita isso. Ela exige que partículas tenham um comportamento probabilístico, mesmo em situações extremas. Essa divergência é um dos maiores desafios da física. A teoria das cordas, a primeira tentativa. Para resolver esse impasse, surge a String Theory, ou teoria das cordas. Ela propõe que partículas fundamentais, como elétrons e quarks, não são pontos indivisíveis, mas sim pequenas cordas vibrantes. Essas cordas podem oscilar de maneiras diferentes, criando as propriedades que vemos nas partículas. Para que a teoria funcione, ela precisa de 11 dimensões. Sim, além das 4 dimensões que conhecemos, 3 espaciais e uma temporal, seriam necessárias outras 7 dimensões extras. Essas dimensões seriam tão pequenas que nunca as perceberíamos. Apesar de elegante, a teoria das cordas enfrenta um problema crítico: falta de evidências experimentais. Nenhum experimento até agora conseguiu provar a existência dessas dimensões ou das próprias cordas. Loop Quantum Gravity, uma alternativa radical. Enquanto a teoria das cordas busca reconciliar a gravidade com a quântica em um universo multidimensional, a Loop Quantum Gravity, ou LQG, segue outro caminho. Ela sugere que o espaço-tempo não é contínuo, mas formado por pequenos laços interligados, como uma malha microscópica. Pense em uma tela de TV antiga. De longe, ela parece lisa, mas ao se aproximar, você vê os pixels que formam a imagem. O LQG diz que o espaço-tempo funciona da mesma forma, uma estrutura discreta composta de grãos minúsculos. O problema? Esses laços só seriam visíveis em escalas incrivelmente pequenas. O comprimento de Planck, cerca de 10 elevado a menos 35 metros. Para observar algo assim, precisaríamos de um acelerador de partículas do tamanho da Via Láctea. Isso torna a teoria difícil de testar, mas não menos fascinante. Buscando evidências no universo. Embora não possamos construir um superacelerador, o próprio universo funciona como um laboratório natural. Um dos focos de estudo são os raios gama, explosões extremamente energéticas geradas por eventos catastróficos, como a morte de estrelas massivas. Esses raios viajam bilhões de anos-luz pelo espaço antes de chegar até nós, atravessando o tecido do espaço-tempo. Distorções na luz cósmica. Se o espaço-tempo for realmente composto de laços ou possuir propriedades quânticas, ele deveria deixar marcas sutis nesses raios gama. Pequenas distorções na luz causadas por interações com a malha do espaço-tempo poderiam revelar pistas cruciais. Alguns astrônomos acreditam que já detectaram essas distorções, mas os dados ainda são inconclusivos. Outra abordagem envolve estudar a luz de eventos cósmicos, como explosões de supernovas ou colisões de buracos negros. A luz que viaja por bilhões de anos pode ser distorcida por imperfeições no espaço-tempo. Alguns cientistas argumentam que essas distorções já foram observadas, mas ainda há dúvidas se elas são causadas por efeitos quânticos ou por fenômenos astrofísicos comuns. Apesar das incertezas, o potencial é enorme. Se conseguirmos identificar uma assinatura clara do espaço-tempo quântico, seria a primeira evidência direta de que as duas teorias podem ser unificadas. O futuro da física. A busca por uma teoria que unifique a relatividade e a mecânica quântica continua. Novas ideias, como a gravidade emergente e o tempo modular, estão desafiando as bases da física tradicional. Mas o caminho não é fácil, cada nova hipótese precisa de evidências concretas, e os limites tecnológicos dificultam os avanços. Mesmo assim, o progresso é inevitável. A cada nova descoberta, chegamos mais perto de desvendar os segredos do universo. Seja por meio da teoria das cordas, do LQG ou de uma ideia completamente nova, o futuro promete revelar respostas para perguntas que hoje parecem impossíveis. O universo, afinal, é tão complexo quanto fascinante e estamos apenas começando a entendê-lo. A busca por entender o universo nunca para. A cada nova teoria, os cientistas ampliam os limites do que sabemos sobre o espaço-tempo, o cosmos e as forças fundamentais que moldam a realidade. Ideias revolucionárias, como a geometria não comutativa e a gravidade emergente, estão oferecendo perspectivas inéditas sobre o universo, e as implicações dessas descobertas não são apenas teóricas. Elas podem mudar o mundo de formas que nem conseguimos imaginar. A geometria não comutativa, um novo jeito de ver o espaço.
Na física clássica, imaginamos o espaço como algo contínuo, uma extensão lisa onde tudo acontece, mas a geometria não comutativa propõe algo muito diferente. Segundo essa ideia, as coordenadas do espaço, como x, y e z, não seguem a matemática tradicional. Em vez disso, elas obedecem a regras quânticas, onde a ordem em que os cálculos são feitos altera o resultado. Parece complicado, mas a essência é simples. O espaço, em sua menor escala, pode ser mais caótico e dinâmico do que imaginamos. Por que isso importa? Se o espaço realmente funciona assim, ele pode mudar a forma como entendemos a gravidade, a energia e até mesmo as interações entre partículas. E mais impressionante, a geometria não comutativa pode ser a chave para unir a teoria da relatividade geral com a mecânica quântica, algo que os físicos buscam há décadas. A gravidade emergente, desmistificando uma força fundamental. Por séculos, a gravidade foi tratada como uma força fundamental. Isaac Newton a descreveu como uma atração entre objetos com massa e Albert Einstein a redefiniu como a curvatura do espaço-tempo. Mas e se a gravidade não for uma força fundamental, afinal? A teoria da gravidade emergente sugere que ela pode ser apenas um efeito colateral de algo mais profundo. Essa ideia é comparável à temperatura em um gás. Nenhuma molécula de gás tem temperatura por si só. Ela surge do comportamento coletivo de muitas moléculas. Do mesmo modo, a gravidade pode emergir das interações quânticas no espaço-tempo. Essa abordagem radical pode transformar completamente nossa visão do universo, conectando a gravidade às forças quânticas e dando um passo enorme em direção a uma teoria unificada. Ciclos infinitos e universos eternos. Enquanto alguns físicos buscam uma origem definitiva para o universo, outros questionam se ele realmente teve um começo. Roger Penrose, um dos mais renomados físicos da atualidade, propõe uma teoria ousada. O universo pode estar em um ciclo infinito de expansão e contração. Segundo Penrose, cada ciclo começa com um Big Bang e termina com um Big Crunch, onde o universo colapsa sobre si mesmo. Mas em vez de desaparecer, ele renasce em um novo ciclo. Essa ideia, chamada de cosmologia cíclica, conforme, sugere que o universo não tem um início ou um fim, apenas transições entre fases. Mais fascinante ainda é a possibilidade de que traços de universos anteriores estejam visíveis no nosso universo. Penrose acredita que padrões específicos na radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, podem ser evidências desses ciclos. Se confirmado, isso mudaria completamente nossa visão sobre a natureza do tempo e da realidade. Michio Kaku e a tecnologia como chave do futuro. Enquanto Penrose foca em ciclos cósmicos, Michio Kaku, outro gigante da física teórica, enfatiza o papel da tecnologia na exploração do universo. Ele defende que as teorias mais avançadas precisam de experimentos igualmente avançados para serem testadas. Sem novas tecnologias, como aceleradores de partículas mais poderosos ou telescópios espaciais mais sensíveis, nossas ideias permanecem apenas hipóteses. Kaku aponta que a descoberta de ondas gravitacionais, confirmada em 2015, só foi possível graças a instrumentos extremamente precisos, como o LIGO. Para ele, o mesmo princípio se aplica às teorias atuais. A tecnologia será a nossa ponte entre o que imaginamos e o que podemos provar. O espaço-tempo como propriedade emergente. Uma das ideias mais intrigantes da física moderna é que o espaço-tempo pode ser uma propriedade emergente do mundo quântico. Isso significa que ele não existe por si só, mas é criado pelas interações entre partículas e forças. Imagine o espaço-tempo como uma teia invisível. No mundo clássico, ela parece contínua e estável, mas em níveis quânticos, essa teia seria composta de fios vibrantes, que se conectam e interagem de formas complexas. Essas interações poderiam explicar não apenas a gravidade, mas também fenômenos como o entrelaçamento quântico, onde partículas distantes parecem comunicar-se instantaneamente. Se confirmado, isso pode redefinir completamente conceitos como proximidade e separação. Partículas que parecem estar longe no espaço clássico podem, na verdade, estar próximas no espaço quântico. Essa ideia tem implicações profundas, tanto para a física quanto para a tecnologia. Revoluções à vista, o impacto na tecnologia. Descobertas como essas não são apenas fascinantes, elas têm o potencial de transformar nossa vida cotidiana. Hoje, muitas tecnologias dependem da física quântica, como computadores, GPS e até smartphones. Um entendimento mais profundo do espaço-tempo pode levar a avanços ainda mais impressionantes. Imagine computadores quânticos capazes de resolver problemas em segundos, onde supercomputadores atuais levariam séculos, ou tecnologias baseadas na gravidade emergente, permitindo viagens espaciais mais eficientes e acessíveis, e essas são apenas algumas possibilidades.
mas talvez o impacto mais importante seja filosófico. Essas teorias nos forçam a questionar o que sabemos sobre o universo e nosso lugar nele. Estamos apenas começando a explorar essas ideias, e o futuro promete ser tão vasto e complexo quanto o próprio cosmos. A física está em um ponto de virada, ideias como a geometria não comutativa, a gravidade emergente e os ciclos infinitos de Penrose estão desafiando tudo o que sabemos sobre o universo. Com a ajuda de tecnologias avançadas e mentes brilhantes como Michio Kaku, estamos mais perto do que nunca de desvendar os segredos do espaço-tempo. Essas descobertas não são apenas fascinantes, elas têm o poder de mudar o mundo, e enquanto continuamos a explorar, uma coisa é certa: cada resposta nos levará a novas perguntas, mantendo viva a eterna jornada pela compreensão do universo.